paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer, tenho paz. Tenho paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se aumentar o volume, aumentar o volume. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado, eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. Bom dia, meu querido ouvinte, que bom que você está conosco. Bom dia também àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Estamos felizes por causa da sua companhia. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Vocês são todos bem-vindos, não importa a sua denominação, a igreja que você frequenta. Nós estudamos a palavra de Deus, que é única para todos nós cristãos. E estamos neste trimestre com um novo tema, né? No trimestre passado estudamos sobre os Salmos, aprendemos muitas premissas maravilhosas e neste trimestre começamos um novo assunto. E hoje nós vamos falar sobre a luz que brilha na escuridão. Você já teve alguma experiência significativa com a luz e a escuridão? Eu tive uma. Quando eu fui para o Mato Grosso, numa fazenda no interior do país, do estado, e lá não havia iluminação, e eu acordava de noite sempre procurando o interruptor, porque eu nasci, me criei, sempre estive num lugar que tinha energia. Então, foi uma experiência muito significativa, não ter iluminação num local onde eu estava. Isso trouxe, assim, um enriquecimento para mim também, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a luz que brilha na escuridão. Antes de começarmos o nosso estudo sobre a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito do Senhor. Ore comigo. Querido Deus, nós estamos aqui porque desejamos aprender mais do teu santo amor. Aprendemos muitas coisas em vezes anteriores e queremos usar essa experiência para progredir, continuarmos aprendendo do teu santo amor. Que o teu Santo Espírito nos acompanhe, nos ilumine e nos faça ter novas perspectivas daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós.
abençoa cada um de nossos ouvintes, dos nossos amigos que nos assistem pelas redes sociais, e fica conosco, abençoa as nossas famílias também, pois nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor, nós temos uma perspectiva muito boa, porque estamos com o pastor Ivan hoje, né, pastor? Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos e que nós tenhamos este momento de busca, de reflexão, de crescimento espiritual, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas, né? Deus tem estado conosco, tem nos fortalecido e tem cuidado de nós de um modo bastante especial, né? E vamos seguindo esse tema, falando a respeito da luz, da escuridão, o que isso significa, o que isso representa dentro do aspecto espiritual, né? Isso que nós precisamos compreender. Então, Jesus, ele, certa vez respondendo, né, aos que o ouviam, ele disse assim: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha que tem umas verdades muito importantes nesse texto, né? Sim. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Sabe que quando nós analisamos esse tema de luz e trevas, nós temos que observar a vida moderna que as pessoas têm. A irmã falou da sua experiência no sítio, né? Ali, acostumada com a cidade e a dificuldade com a falta de energia elétrica, buscando interruptor. Mas sabe que na cidade nós temos um outro fenômeno, que é a pessoa ter a luz elétrica, mas ele acorda, ele está tão acostumado com o ambiente da casa que ele não acende a luz. Ele anda pela penumbra, né? Já vi pessoas assim. Porque ele já sabe onde estão as coisas, né? Então, tem pessoas que se adaptaram tanto com a penumbra que a luz passa a incomodar. Então, e assim, ao que tudo indica, como Deus fez a luz em primeiro lugar, né? Porque quando ele criou o mundo, a luz foi a primeira coisa que Deus criou. Então, veja bem, luz é uma coisa importante para a vida. Sim, exatamente. A luz, ela nos traz saúde, ela nos traz vida, ela nos acorda, ela nos desperta, né? Todo mundo que vai dormir quer um cantinho escuro para ficar, né? Então, a luz, ela nos traz essa vida, essa perspectiva de vida. E nós precisamos, por exemplo, um dos remédios naturais que nós temos é a luz solar. É isso mesmo. Porque o corpo precisa da luz, né? Parece que Deus nos criou já com necessidade de água e luz, né? Exatamente. Esses dois elementos, sem eles, nós não teremos saúde completa. Sim, até porque nós somos muito mais água do que qualquer outra coisa. Do que qualquer o corpo humano tem aí a estimativa que é composto de 70% de água, né? Então, água é um elemento vital para que nós possamos ter essa boa estrutura de saúde. Isso mesmo, né? E, inclusive, assim, por exemplo, em ambientes que os empresários querem uma produtividade melhor do funcionário, eles colocam uma luz intensa, porque isso ativa, né? A atividade, a pessoa fica com atividade intensa. Exatamente. E o cuidado, né, também desse excesso de luz, que é nessa atividade intensa, não vai deixar a pessoa descansar. Né? Isso é ruim, é um efeito ruim. A ausência do descanso, a ausência da qualidade do sono, da qualidade do descanso, é um problema para o ser humano. E um problema seríssimo. Uma pessoa que fica muitos dias sem dormir, ela tem um prejuízo no seu corpo, na sua estrutura emocional, porque começa a refletir, assim como nós temos as questões psicossomáticas,
que não é só o psicológico atingindo o corpo também atinge o psicológico, né? Existe esse caminho inverso também. Com certeza. Né? Então, a gente tem que buscar, e a proposta de Deus em nós é que nós tenhamos qualidade de vida. Por isso que ele deu esses elementos, né, na proporção adequada, né? Porque a proporção, por exemplo, se a gente ficar a noite inteira pesquisando o celular, o que que acontece? Dá insônia. Sim, exatamente. Porque o brilho da tela, o brilho da luz, ele desperta a nossa mente. E hoje o ser humano adulto ele está agindo como criança. É Né? mesmo. O que está acontecendo com o ser humano adulto? Ele pega o celular, fica caindo de sono e fica brigando contra o sono. Né? Ele briga contra o sono para não dormir, porque o que ele está olhando ali, na verdade, na maioria das vezes é uma bobagem, mas ele está passando o tempo e aquilo está dando entretenimento a ele. Né? Então, isso é uma dificuldade que as pessoas têm hoje com equipamento eletrônico. Esse mal começou de uma maneira muito simples, que era simplesmente colocar o televisor no quarto. Então, tem muita gente que ainda tem televisor no quarto. Sim, sim, porque deita na cama, liga a televisão. Muitas pessoas acostumaram a dormir com a televisão ligada, né? E isso é um problema sério, né? A gente faz um exercício dentro da psicanálise, da psicologia, né? Tratando do ser humano, nós fazemos um exercício que é a experiência do vácuo. Né? Para você descansar com qualidade, você precisa de pelo menos de 20 a 30 minutos por dia, aquela soneca que o pessoal fala, né? De 20 a 30 minutos por dia, num lugar isolado, né? Sem ter sons que a sua mente identifique. Né? Porque se você coloca uma televisão passando um filme, um desenho, uma notícia, seja o que for que estiver passando, o que está sendo falado ali, a sua mente está decodificando para poder compreender. Então, você tem a impressão que está descansando, mas a sua mente não parou. Ela continua ouvindo e continua traduzindo o que ela está recebendo para a sua compreensão. Né? Então, esse descanso, ele é muito ruim. Ele tem uma qualidade muito ruim. Quando a gente tem um vácuo, um lugar de descanso total mesmo, aí nós vamos ter uma qualidade melhor. Porque assim, nesse local mais escuro, né, a melatonina, que é o hormônio do sono, ele vai ser produzido com mais intensidade. Né? Sim, com bem mais intensidade. Então, né? E é o que nós precisamos. Né? Agora, a questão nessa questão de luz e de escuridão, também, se voltando para a espiritualidade, luz e escuridão, ele está muito relacionado com a revelação de Deus, com aquilo que nós compreendemos de Deus. Então, a luz e a escuridão, ele está relacionado diretamente com a sabedoria e com a ignorância. Com aquilo que eu busco de conhecimento e com aquilo que eu desprezo dentro do conhecimento. Né? E, como eu sempre falo, né, a ignorância não é boa mestra. Realmente. Né? O ideal é sempre buscar mais, sempre compreender mais. Né? Você, muitas vezes no seu estudo, na sua busca de conhecimento, muitas vezes você não concorda com aquele conhecimento que está sendo oferecido. Mas tudo bem. Mas o pior não é discordar. O pior é não conhecer. Então, e tem pessoas que estão recusando conhecer, né? Recusando conhecimento. E isso não é um aspecto dentro da perspectiva espiritual, da perspectiva divina, isso não é um aspecto saudável. Nós precisamos, de fato, buscar luz de Deus. O que significa isso? Conhecimento acerca daquilo que Deus quer revelar para nós, para que nós tenhamos qualidade de vida, para que nós vivamos bem, né, dentro
dos parâmetros que ele coloca para cada um de nós, né, para que nós possamos, de fato, extrair o que há de melhor. Então, veja bem, nisso que o pastor está falando, tem uma questão muito interessante que Jesus ele falou para nós. Então, nós precisamos avaliar isso daí, assim, à luz do que Jesus disse. Jesus disse, o apóstolo São João escreveu em São João 8, verso 12. Se você tiver disponibilidade de consultar a Bíblia comigo, vamos ler esse texto. Ele diz assim: Jesus de novo falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que significa isso? O que é essa luz da vida? A luz da vida é o conhecimento para que a gente viva com qualidade, para que a gente interprete corretamente aquilo que Deus está apresentando para nós, né? Porque se nós não tivermos esta qualidade de vida, essa experiência de qualidade, nós vamos ter muitos problemas em ter o aprendizado pelo erro e acerto. Eu tenho que ficar experimentando as coisas para ver se dá certo, tudo bem, se dá errado, eu aprendi com aquilo, mas cada vez que eu erro no aprendizado, eu perco muito. Então, e Jesus já dá uma direção correta, não é? Sim, Jesus ele dá uma direção, né, forte, uma direção correta para que nós, né, possamos evitar os problemas. Este é o propósito do conhecimento. A busca do conhecimento é nós termos uma vida preventiva, assim como na saúde. A gente previne, né? O melhor da saúde é a prevenção, não é cuidar da doença. Sempre o melhor é a prevenção. Então, nós poderíamos concluir esse texto dizendo assim, ó, o mundo está escuro pelo mal, mas Jesus trouxe luz, e nós precisamos seguir a luz. Exatamente. Né? Nós precisamos seguir pela luz, mas aí volta aquele exemplo que eu dei do acostumar a estar na penumbra. Tem muitas pessoas que preferem a penumbra. Quando a pessoa acostumou com a penumbra, o que vai acontecer? Pode puxar aqui um pouquinho. Quando a pessoa está acostumada com a penumbra, a luz incomoda. Isso. Né? Quando é como sair de um túnel. Né? A gente passa por um túnel, a nossa íris ela acostuma com a luminosidade que está sendo oferecida. E quando, né, nós saímos do túnel, que vem a totalidade da luz, a tendência nos primeiros segundos é que a gente tenha dificuldade de enxergar. Né? A questão espiritual é do mesmo jeito. A pessoa que está acostumada com uma certa zona de conforto no conhecimento espiritual que ele tem, né, ele passa um tempo acostumado com aquilo. Quando chega mais luz, mais conhecimento, a tendência que ele tem é não enxergar, não ver significado naquilo. Né? E aí ele acaba desistindo de compreender porque ele não viu o significado, ele não enxergou direito quando a luz apareceu. É por isso que Jesus ele se coloca como a luz do mundo, mas o apóstolo João fala que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, porque estavam acostumados com a penumbra. Exatamente. Então, veja bem, nessa questão, eu acho que existe assim um aprendizado muito forte para nós. Nós precisamos, não, como o pastor falou, nós não precisamos concordar com tudo que a gente aprende de imediato. Sim, porque um dos trabalhos do Espírito Santo é exatamente convencer. Né? Isso. Então, nós apresentamos a palavra de Deus, por exemplo, dentro da espiritualidade, nós apresentamos a palavra de Deus. A pessoa vai concordar ou não com o que está sendo apresentado de acordo com o que ela permite que o Espírito Santo fale com ela.
porque nós só apresentamos, nós não temos a intenção de convencer ninguém, porque isso não é trabalho nosso. Nosso trabalho é apresentar uma boa interpretação da palavra de Deus, de um cristianismo puro, justo, íntegro, reto, né? Cada um vai fazer a sua avaliação dentro do conhecimento que ele já tem, daquilo que ele já vive, e o Espírito Santo vai convencendo ele daquilo que é verdadeiro, daquilo que não é, e vai implantando mais conhecimento a ele, né? Então, vamos dizer assim, nós temos um trabalho conjunto com Deus. Somos colaboradores dele, né? Somos colaboradores, né? E nós só fazemos isso por quê? Porque em algum momento nós recebemos luz. Então, mas se você não concorda com toda a luz que recebe, você tem uma alternativa, que é orar a Deus e dizer: eu não estou concordando, me ajuda a compreender. E Deus vai entender você, porque o princípio de Deus é amar, compreender, não é mesmo? Em Mateus capítulo 6, o texto ele vai falar assim, Jesus está falando, e ele fala: os olhos são as lâmpadas da alma. Se você tiver... Se os seus olhos forem bons, né, você vai viver na luz. Agora, se os seus olhos forem maus, você vai viver em trevas. Portanto, se o bem que há em ti, se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas seriam? Nossa, esse texto é muito forte, né? Esse texto ele é muito forte. Por quê? Mas Jesus está falando do quê? Ele está falando da interpretação que se faz. Se você interpreta tudo de maneira negativa e não permite que o próprio Deus te ensine de uma maneira que você promova crescimento pessoal, e você despreza todas as coisas, então sempre você vai viver em trevas. É isso que Jesus está falando. Então, aí vai ficar difícil de ter uma vida feliz, programada de acordo com aquilo que Deus deseja para nós, né? E isso, né, dentro do nosso contexto, a gente pode interpretar isso espiritualmente como uma estratégia sutil de Satanás. Né? Satanás, já expliquei muitas vezes aqui, é a palavra hebraica que quer dizer adversário, né? Então, está falando do querubim ungido, que se tornou o adversário de Deus, né? Qual é a estratégia dele? A estratégia dele é trazer uma má interpretação. Por quê? Porque más interpretações causam divisão, causam confusão. E ele é mestre em fazer isso, né? Ele quer realmente afastar pessoas. Afastar pessoas. A oração de Jesus em João 17 vai exatamente no caminho contrário. Jesus fala assim: eu oro para que vocês sejam um. Para que, do mesmo jeito que eu sou um com o Pai, vocês sejam um comigo e um entre vocês. Né? Olha que lindo isso, né? Muito bonito, né? Porque... É por isso, né, que eu sempre falo, a gente sempre fala aqui, que o cristianismo ele está muito além de um credo, de uma denominação, de uma confissão religiosa. Nós buscamos a religiosidade, a fazer parte de uma denominação, porque é a partir do estudo da Bíblia que nós crescemos. E dentro do crescimento daquilo que nós já caminhamos, nós vamos nos adaptar a uma determinada denominação, seja A, B ou C. Agora, isso é uma questão humana. Agora, o cristianismo e a Igreja de Cristo, como a Bíblia fala, que é formada por adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, né? Isto é muito maior do que qualquer diferença denominacional. Só que muitas vezes a diferença denominacional, ela causa um sentimento horrível nas pessoas, que é aquele sentimento de concorrência. Né? E eu sempre falo, nós, independente do seu vínculo religioso, da igreja que você participa, como cristãos, nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores do evangelho. E é isso que nós temos que entender em primeiro lugar. Mas a estratégia de Satanás é exatamente o quê? Causar desavença, causar divisão. E como é que ele vai fazer isso?
através de pequenas interpretações diferenciadas, né? E tem pessoas de denominações diferentes que, infelizmente, caem nessa armadilha, nessa estratégia, e nem se falam uma com a outra, simplesmente porque são de igrejas diferentes. Então, às vezes a pessoa pensa que só a igreja, a doutrina que ele tem é que vai salvá-lo. É. E não é isso que a Bíblia ensina. A O que Bíblia vai salvar é a doutrina de Cristo. exatamente, que está onde? Na Bíblia. Que está na Bíblia para todos. E aí, ó, olha a estratégia da confusão de Satanás, né, do adversário de Deus. A Bíblia que nós usamos é a mesma em todas as denominações. Exatamente. Não existe Bíblia só católica, só batista. Né? Só adventista, Não existe isso. Não tem. Nós temos versões diferentes da Bíblia, mas elas são versões com facilitadores de linguagem, mas elas têm o mesmo conteúdo. Na essência, pode ter uma palavra diferente, mas que traga o mesmo sentido de conteúdo, né? Então, vamos dizer, a luz que Deus quer revelar para todos nós, independente da linguagem da Bíblia, a luz é preservada. Né? Ela continua preservada. Agora, ninguém vai fazer uma Bíblia só para uma determinada denominação, né? Porque isso seria uma manipulação muito grande. Não pode existir, né? Por isso que nós valorizamos o quê? A verdade, né? Nós valorizamos a verdade. Jesus, né? Um outro detalhe dentro dessa questão da luz e da escuridão. Né, o que Jesus fala, que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Ela nos liberta. E tem pessoas que, ao invés de levar a liberdade de Cristo, ele aprisiona pela religiosidade. Então, aí é um tipo de penumbra, né? Vira uma penumbra, né? Vira uma penumbra, e a pessoa sai tateando, ele já conhece mais ou menos o lugar, né? E ele vai tateando ali e consegue se virar. E acostuma, né? O pior de tudo, que acostuma. Qual é o problema da luz? A luz é que ela, dentro da penumbra, ela traz uma visão geral, daí eu sei que tem uma cadeira fora de lugar, eu sei que tem uma sujeirinha no canto, e daí eu começo a arrumar a casa, começo a arrumar as coisas. Quando eu não quero arrumar, eu apago a luz. Tem um vídeo na internet que é bastante interessante, que é uma pessoa, vamos dizer assim, num padrão social geral, é uma pessoa considerada feia, né? E daí o vídeo ele fala assim, eu não sou feio, né? É a luz dessa foto que não está me beneficiando. Se eu mudar a luz, vai ficar bom, quer ver? Daí ele desliga a luz, fica tudo escuro, ficou ótimo. Ninguém vê aquilo que é denominado feio, né? Ninguém vê aquilo que é denominado feio, né? Então, o que ele fala, a luz não me favorece. E, na verdade, a luz de Cristo, dentro da corrupção do pecado que nós vivemos, a luz de Cristo, ela, vamos dizer, entre aspas, num primeiro momento, ela não nos favorece, porque ela mostra tudo o que tem de errado que precisa ser corrigido. Na verdade, ela está nos favorecendo, mas a perspectiva humana é que não. Por quê? Porque o ser humano não gosta de ser corrigido. Nós temos uma grande dificuldade com essa questão da correção, né? Primeiro, principalmente nos nossos dias, todo mundo está certo. Todo mundo está certo, todo mundo tem o que falar, todo mundo vai para a internet, para o YouTube e ensinar. Ninguém vai para aprender. É curioso isso, né? As pessoas têm sempre algo para ensinar. Agora, nós temos que compreender que, em primeiro lugar, nós somos discípulos de Cristo. E o discípulo está para aprender, ele não está para ensinar. Depois que ele aprendeu, ele ensina, mas eles têm que ensinar aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. E sempre o que está dentro desses parâmetros, ele vai promover crescimento, liberdade e harmonia. Se está causando prisão, né? Se está causando desarmonia, pode ter certeza que tem alguma coisa errada na interpretação daquilo que poderia vir de Deus, porque a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão.
Deus é um Deus só de coisas boas, né, para Isso. nós. O apóstolo São João, que a gente denomina ele o apóstolo do amor, né, porque ele era filho do trovão, de tão bravo que era, né, e foi transformado num apóstolo do amor. Ele disse assim, em 1 São João, primeira carta de São João, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: se andarmos na luz, como ele está na luz, ele se refere a Jesus, né? Que Jesus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sim, exatamente. Se andarmos na luz, veja que o texto é condicional, né? Se andarmos na luz, e ele, além de ser condicional, ele coloca um parâmetro. Se andarmos na luz como ele está na luz. Então, nós temos uma condição e um parâmetro. O nosso parâmetro é Cristo, a condição é estar na luz. O que é estar na luz? É compreender os ensinos de Cristo e colocar em prática. Isto é andar na luz. A luz, ela nos traz sabedoria. O que é que a gente está falando aqui? A gente fala tanto de luz, de sabedoria, o que significa isso na prática? Porque o evangelho tem que ser prático, porque senão ele não serve para nada, né? Então, a grande questão, o que significa o que nós estamos tentando transmitir aqui através desse estudo? Andar na luz, né, e ter a luz na prática é você compreender a melhor instrução que o Espírito Santo está te convencendo pelos ensinos de Jesus para que você tenha um bom casamento, para que você tenha uma boa educação de filhos, para que os filhos tenham um bom relacionamento e cuidado com os pais, para que você seja uma pessoa íntegra e respeitada na sociedade que você vive, para que você seja um excelente profissional na área que você escolheu trabalhar, né? Então, tudo isso vai vir, todo esse conjunto de benefícios, ele está vindo a partir da luz que eu recebi em Cristo, a partir do que ele me apresenta, e quando eu coloco os ensinos dele em prática, eu vou viver bem, né? Eu vou ter uma boa família, eu vou ter um bom casamento, eu vou ser uma pessoa respeitada na sociedade. Isso não é bom? Nossa, é excelente, porque hoje a sociedade está assim meio cancerosa, vamos dizer. Por quê? Porque as famílias não estão indo bem, não é? Sim, mas ao invés de curar o câncer, ela quer continuar na quimioterapia. Então, né? que é um tratamento tão desagradável, né? Causa tantos transtornos. Tantas reações adversas, né, que se tem ali, e são exatamente as reações adversas dessa rejeição à luz divina, à luz de Deus, que geram os problemas, os conflitos, as aflições, as adversidades. Só que a pessoa, tem gente que ele para assim e fala, nossa, parece que eu só vivo para resolver problema. Cada hora, aquele ditado antigo, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mais assombração me aparece, né? Tem gente que vive dessa maneira. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Quem é que está fabricando os seus próprios problemas? É ele. A decisão dele, né? A escolha que ele fez. É a escolha de não seguir a orientação divina. E a orientação divina serve para quê? Se você não seguir, Deus vai te castigar? Não, Deus não castiga ninguém, nem precisa disso. A gente se castiga sozinho. Né? Pelas nossas escolhas. Pelas nossas escolhas. Né? Então, o que Deus nos ensina é para que nós vivamos bem e evitemos os problemas. Como, por exemplo, a sexualidade antes do casamento. Deus orienta para que isso não aconteça. Por quê? Porque você pode ter uma gravidez indesejada. Você pode não se casar com aquela pessoa especificamente. A pessoa não te respeitando, você pode pegar diversas doenças sexualmente transmissíveis, algumas incuráveis, como a AIDS. Né? Então, o que Deus está falando é:
se preserve, se respeite e se guarde para que você viva o melhor da sua sexualidade, né? Que é com a pessoa que você ama, com a pessoa que você confia, com a pessoa que você vai partilhar a vida, né? Então, a orientação de Deus, né, é o melhor para todos. É por isso que nós acompanhamos muitas famílias, né, que é a nossa área de famílias no Ministério Pastoral. Então, o que nós vemos? Quantas famílias eu já acompanhei, em uma parte delas, né, fazendo chá de bebê com toda alegria porque a esposa ficou grávida, né? E o outro chorando porque ficou grávida numa gravidez indesejada. Então, eu vivi muito essas expectativas no exercício da minha profissão, né? Algumas vezes eu tive que orientar as mães das meninas que estavam grávidas, tipo assim, ó, agora não dá para fazer mais nada, agora é melhor a senhora sentar, conversar e aceitar, porque vai vir uma criança que precisa de orientação, que precisa Cuidados, de amor. Né? Então, é uma situação, assim, bem complexa essa. Então, Né? e é isso que a palavra de Deus está tentando evitar. Evitar as adversidades, evitar os problemas, porque o nosso mundo já é muito problemático. O nosso mundo é muito complexo. E se a gente ficar criando mais problemas, a gente vai passar a vida inteira, né, vai passar pela vida só resolvendo problemas. Você não vai ter tempo de lazer, tempo de alegria, tempo de descanso, né? Porque você está o tempo todo pensando no problema que você tem que resolver hoje, amanhã, o mês que vem. Né? Às vezes até adiando algumas coisas, né? Não é fácil. Então, em relação à luz, Jesus também, ele deu uma orientação, né? Jesus falou da nossa responsabilidade. Ele disse assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele estava para ir embora, ele falou assim, vocês são a luz do mundo. A luz do mundo. É porque ele já sabia que ele não ia ficar aqui muito tempo. O ministério de Jesus é 3 anos e meio, e a vida de Jesus são 33 anos. Jesus morre jovem, né? São 33 anos. Então, é pouco tempo. Já era pouco tempo na época dele, hoje muito mais. A longevidade que as pessoas têm, né? 33 anos é uma pessoa a partir muito cedo. Mas ele fala, olha, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz de vocês. Não é que quando ele partiu, ele deixou de ser. Né? Ele continua sendo. Por quê? Porque toda a nossa interpretação de vida parte dele. Né? Ele continua sendo a luz que nos rege, mas ele não está fisicamente presente. Quem está fisicamente presente somos nós. Então, nós, como cristãos, somos referência de luz para que o outro que precisa de luz possa ser iluminado pelo conhecimento de Deus. Agora a gente volta no texto que eu citei de Mateus 6, né, onde Jesus está falando. Se a luz que está em você são trevas, né, que grandes trevas serão. Por quê? Porque se você, que é um cristão, que tem que ter a luz de Cristo para iluminar o outro, se você está na escuridão, como é que você vai iluminar o outro? Você pode ter uma lanterna, mas sem bateria não funciona. E a bateria, nesse caso, é a luz de Jesus. Da palavra, né? É o que Deus apresenta pela palavra. Por isso que a lição nos coloca aqui falando a respeito de que nós somos protegidos pela palavra. Nós temos uma proteção, né? Então, veja bem, que benefício que Deus deu para nós, né? Ser protegidos pela palavra de Deus. E aí o texto que a irmã leu de 1 João, na carta de João. Se andarmos na luz, né? Se nós andarmos na luz, Jesus é a luz do mundo, nós temos que aprender o que ele ensinou para continuar levando essa luz e sendo esse parâmetro de luz. E se nós andarmos na luz, nós vamos ter uma vida de paz, de tranquilidade, de harmonia, de respeito, dentro dos princípios e valores éticos e morais
que são aceitos por todas as pessoas, né? Então, nós vamos viver muito bem, apesar dos problemas, apesar das dores, apesar das adversidades. Nós vamos viver muito bem. É. Então, por isso que essa questão da luz, que traz a verdade também, ela não é uma questão de opinião humana, não é? É uma questão de revelação divina, como o pastor falou. É uma questão de revelação divina. Por que que a Bíblia ela é um livro tão importante? Por quê? A Bíblia ela é uma manifestação infalível de Deus. Em que sentido? Se eu estudar a Bíblia corretamente, se eu interpretar a Bíblia corretamente, permitindo a direção do Espírito Santo na minha vida, tudo o que a Bíblia fala para fazer, se eu fizer daquela maneira, eu vou obter o resultado que ela mesma fala. Né? Exatamente, ela é auto-interpretativa, né? É auto-interpretativa, né? E, como diz o texto, ali de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, né, é útil, né, para o ensino, Sim. para a repreensão, para a educação, né, para que o homem possa ser aperfeiçoado, né? Então, Deus quer que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Sim, é por isso que o bom conhecimento da luz divina, através da Bíblia, né, ele vai ser uma palavra que nos protege, uma palavra que nos guia, uma palavra que nos solidifica dentro do melhor que a gente pode extrair desse mundo. É, que, na realidade, nós estamos num mundo de passagem. É. Agora, o problema que nós temos é que o raciocínio humano ele está separado das Escrituras, está separado da Bíblia. Né? Em Provérbios tem um texto, a irmã conhece esse texto também, que fala, não te estribes no seu próprio entendimento. Né? Provérbios 14, verso 2. É exatamente esse sentido aqui que a gente tem essa perspectiva de estudo. O raciocínio humano é separado das Escrituras. Né? Por quê? O próprio apóstolo Paulo fala isso. Quando a gente lê a Escritura, tem coisa que parece loucura. É. Né? E tem, porque é uma dimensão tão perfeita que ela passa a ser, em muitos aspectos, inatingível. Mas o inatingível não é para que nós venhamos a desistir de fazer. O inatingível, ele deve ser um objetivo, uma meta. É o que o apóstolo Paulo fala. Olha, eu já cresci muito, já conheci muito, já conheço a salvação plena, já conheço a luz plena, mas não que eu tenha alcançado. Né? Prossigo, né? Prossigo para o alvo. Né? Então, apesar de toda a revelação, toda a luz que ele recebeu, toda a compreensão que ele recebeu, ele fala, olha, ainda não está bom, eu prossigo para o alvo. Né? Tem uma música do cantor Davi Sasser, né? Te Conhecer, que ele fala, ele está falando do texto de Oséias 6,3, né? E ele fala na música, te conhecer e prosseguir em te conhecer, este é o alvo da minha vida. Né? O alvo da minha vida é conhecer e prosseguir em conhecer. Ele vai atingir esse alvo na humanidade? Não vai, né? Mas vai continuar a vida inteira crescendo e prosseguindo, né, em conhecimento. Né? E é isso que Deus quer de nós. E Jesus voltando, ele vai completar esse crescimento, né, que todos nós almejamos, um lugar de felicidade total, né, que aqui nesse mundo a gente não tem muito, né, não tem felicidade total, aqui são momentos, né. A felicidade na própria essência do que ele significa, do que ela significa, felicidade é um estado, não é uma permanência. Ele é um momento. Nós temos momentos felizes, temos momentos tristes. Ninguém é feliz.
Né? Tem a pessoa que, às vezes, ele fala assim, eu faço isso para ser feliz. Não vai ser, né? Aquilo pode produzir felicidade por algum tempo, porque felicidade é um estado, né? Eu me casei para ser feliz, né? Não vai ser feliz, né? Se casar para fazer o outro feliz. Eu acho melhor esse Não, ter. não também, mas a questão é, não vai fazer o tempo todo também, né? Vai ter momentos de dificuldade que Vai os ter dois. momentos de adversidade, de dificuldade, de discordância, né? Uhum. Porque é assim também que o crescimento vem, né? Através do diálogo, através da compreensão, né? Mas a questão é, ninguém vai ser feliz. Eu estou feliz agora, vou estar feliz daqui a um momento, em outro momento eu posso ficar triste, eu posso ficar melancólico, posso ficar meio depressivo, depois eu volto a ficar feliz de novo, né? Porque são sentimentos e emoções, são estados, né? São estados, não é uma permanência do ser. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente busca dentro da palavra de Deus essa luz do conhecimento para que a gente viva o mais feliz possível, o mais realizado possível, não quer dizer que a gente nunca vai ficar triste, nunca vai ter problema, nunca vai ter adversidade. Mas quer dizer, sim, que nós vamos evitar muitos problemas e quando vier as adversidades, nós vamos ter ferramentas para saber como superá-las. Jesus deixou tudo escrito para que nós possamos superar, né? De uma maneira assim, bem suave, vamos dizer, né? Sim. Agora, a grande batalha que nós temos é a mente. A mente humana é um problema, né? Se a gente não cuidar da nossa mente. Nós podemos ter o poder da mente ou o poder de mente, né? E quando a pessoa se aplica no poder de mente, é muito complicado. Mas nós temos o poder. Qual é o poder da mente, na verdade? O poder da mente é a capacidade de raciocínio e interpretação. Isso. Mas é um poder que pode me levar tanto para o bem como para o mal, dependendo de como eu interpreto. E a interpretação está ligada ao conhecimento. Por isso a necessidade de conhecer cada vez mais. Por isso a necessidade de cada vez mais luz. Já com a consciência de que a luz, ela aponta muito mais os erros que eu tenho que ser corrigido. E eu tenho que estar aberto para essa correção. E as pessoas, elas têm dificuldade, muitas vezes, de compreender como que funciona a ação de Deus, né? Como, por exemplo, se você pedir amor para Deus, Deus vai te dar amor? Não. Deus vai te dar pessoas para você aprender a amar. Né? Inclusive, tem orações nesse sentido, né? Nesse sentido. Né? Se uma pessoa pedir paciência, Deus vai dar paciência? Não, ele vai dar no chato, né? Para você desenvolver a paciência. Né? Por quê? Porque os frutos do Espírito, nós temos que permitir o desenvolvimento deles. Né? Deus não vai lançar um pó mágico, né, que vai trazer todas as coisas, porque o processo de aprendizado é o que vai me trazendo luz e compreensão. Muito interessante isso, né? Então, que Deus nos ajude a optarmos por uma mente sadia, né? Uma mente que busca a luz. Sim, né? A todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos de um descanso no escuro, Com certeza. Com certeza. Mas nós só despertamos quando há luz. Né? Então, permita, né, que a luz de Cristo entre na sua mente, no seu coração, pelo Espírito Santo, para que ele te traga sabedoria, discernimento, compreensão, que colocando em prática os ensinos de Cristo, todos, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, da sua expressão do cristianismo, mas sendo um cristão e apresentando com integridade e fidelidade a palavra de Deus dentro da luz de Cristo, você vai viver muito bem, com certeza. Vai ter vai ter uma família mais adequada, né? Vai ter um vizinho agradável, né? Porque hoje em dia
essa questão de vizinho também é complicada, né? Sim, é o que também muitas vezes treina a nossa paciência, né? Tem O que ter amor, a paciência, tem que amar o próximo, né? E o vizinho está próximo, né? É o parente Então, mais próximo. Eu é o sempre parente falo. mais próximo. Lá em casa a gente teve uma dificuldade porque tem um vizinho lá que é uma república de jovens, né? E eles costumam fazer festas que vão até 5 horas da manhã, né? Isso. E eu chamei as moças para conversar. Falei, olha, a gente queria manter uma relação de amizade com vocês, né? Mas a gente tem alguma dificuldade, a gente precisa dormir cedo. Ah, então eu vou te dar o meu telefone para quando tiver muito barulho, você avisa para nós. Então, resolveu o problema de uma forma amigável. O diálogo trouxe a luz para solucionar aquilo que estava incomodando. E é isso que nós precisamos compreender, né? Quando estamos dentro desse diálogo, tudo vai funcionar bem. E com Deus não é diferente. Tenha diálogo com Deus através da oração e a luz vai chegar até você. Que bom, né? Vamos orar, porque nós estamos expirando o nosso período de estar aqui, então vamos orar, pedir para o pastor apresentar uma oração a Deus por nós. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e pela luz que o Senhor traz para nós, para que nós cresçamos em conhecimento e vivamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Amém. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham, que o Senhor conceda a tua paz, que na busca pessoal de cada um, o Senhor revele a tua luz para que eles vivam de acordo com os teus propósitos sobre eles. Amém. Nós te agradecemos pelos cuidados, por este momento que passamos aqui, colocamos nossas vidas em tuas mãos, pedimos uma boa semana na direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo, uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo.